E agora a gente sai um pouco do Brasil. Coalizão de esquerda tenta formar novo governo na Espanha nesta terça-feira. É ao vivo com Ulisses Neto. Aqui em Londres, 12:07, mas o destaque da Europa hoje vem da Espanha. Começou agora há pouco a sessão parlamentar em Madrid, que deve formar, deve chancelar a formação de um novo governo de coalizão por lá. A Espanha vive uma paralisia política já há bastante tempo, está vivendo com um governo interino há 8 meses e hoje começou essa segunda votação para aprovar o governo de coalizão de esquerda, pela primeira vez uma coalizão de esquerda na Espanha desde os anos 1970. O líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, precisa receber mais votos a favor do que contra para finalmente encerrar o processo. Só que até mesmo essa maioria simples anda complicada para o atual primeiro-ministro. Na primeira votação do domingo, ele teve apenas um voto a mais que a oposição. Foram 166 a favor e 165 contra. Esta segunda votação vai acontecer daqui a pouco. A sessão começou e nesse momento discursam os líderes dos partidos que têm representação lá no parlamento em Madrid. Hoje, se tudo sair conforme o combinado, Sánchez terá 2 votos de maioria, confirmando a posse do governo de coalizão com outra força de esquerda, a Unidas Podemos. A margem de manobra é tão estreita que os parlamentares que apoiam essa coalizão se mobilizaram para evitar qualquer tipo de imprevisto, viajaram para Madrid, porque lá na Espanha o dia 6 de janeiro é sempre muito comemorado, as festas entre as famílias, e por isso cada um estava em sua região, em seu distrito. Todos viajaram para Madrid ontem para garantir que ninguém ia perder o trem, ninguém ia perder o voo para estar na capital espanhola. Uma parlamentar que estava doente não pôde participar da votação no domingo, também garantiu que vai hoje. Tudo isso para mostrar alguma força, fazer com que essa votação saia como a coalizão de esquerda pretende, com a vitória do Pedro Sánchez. Mas a questão é que formar o governo vai ser a menor das tarefas para o primeiro-ministro espanhol. Difícil mesmo vai ser governar com tão pouco apoio, e ele tem uma agenda ao lado da Unidas Podemos que é bastante controversa do lado social, porque ele quer aumentar impostos para os mais ricos, é claro, também aumentar o salário na Espanha e rever, sobretudo, esse é o ponto crucial, rever a reforma trabalhista que foi feita pelo antecessor dele, pelo Mariano Rajoy. E para tudo isso vai ser preciso uma base forte na Assembleia Nacional, no Congresso espanhol, algo que ele não terá. Por essa razão, é bem complicada a situação do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Ele demonstrou que não sabe negociar. No ano passado, a Espanha teve 2 eleições porque ele se recusou a dar espaço para a Unidas Podemos dentro do governo e por isso convocou uma nova eleição, calculou errado, perdeu cadeiras nessa segunda votação, ficou com uma situação mais frágil e ainda permitiu o avanço do Vox, que é o principal partido da extrema-direita lá na Espanha. Então, por tudo isso, a situação deste novo governo espanhol, que deve nascer dentro de instantes, ela é uma situação já complicada em que dificilmente o primeiro-ministro vai ter paz para governar. Ele vai ter que negociar com a própria base e também negociar com a oposição para tirar qualquer projeto do papel. É verdade, Ulisses. E tem a questão da Catalunha, né, que é muito complicado, né? Porque, como você destacou, a votação agora precisa de maioria simples, né? Mas deve ser uma diferença de 1, 2 votos. Realmente está ali, né? E a questão da Catalunha é um complicador, porque depende também da abstenção do Partido Autonomista da Catalunha. E deve, tudo indica, esse ano é bastante provável que tenha um plebiscito na Catalunha para resolver a questão da autonomia, né? Que é uma questão evidentemente histórica, né? E nos últimos anos tem se acerrado ainda mais. O curioso, como que é a história? Antes a questão basca era muito mais presente, né? Das províncias bascas, parte na Espanha e parte na França tal. Hoje a questão mais candente é a questão da Catalunha, que também envolve esse governo que tem uma maioria frágil, que era um governo interino e num país que tem problemas econômicos muito sérios e muito graves, né?
Por causa da força política e econômica da Catalunha, né? A questão acabou ganhando muito mais destaque nos últimos tempos e o Pedro Sánchez fez uma negociação com os partidos separatistas da Catalunha. Eles vão se abster na votação de daqui a pouco, pelo menos essa é a expectativa, até porque existem rumores lá na Espanha de que eles podem acabar mudando de lado em cima da hora, mas enfim, as negociações foram feitas, só que o Pedro Sánchez, como eu disse, tem muita dificuldade para negociar com os outros partidos, e isso ficou claro também lá na Catalunha. Alguns líderes locais estão enciumados pela negociação que ele fez, preteriu alguns políticos locais, favoreceu outros. Então, a situação desse novo governo de esquerda, né, uma coalizão de esquerda na Espanha, é bastante frágil. Eles vão assumir o poder agora, né? O Pedro Sánchez já está no poder desde Mariano Rajoy, mas ainda de forma interina nos últimos 8 meses, e ainda que ele tenha esse apoio de uma maioria muito frágil, vai ser complicada a situação dele para conseguir fazer o país avançar, pelo menos economicamente. A Espanha vem demonstrando alguma recuperação econômica nos últimos anos, mas ainda está bem aquém, né? Muito aquém do que a população por lá pede, e ele vai ter dificuldade para conseguir entregar tudo que prometeu durante o período eleitoral no ano passado. É isso aí, informações ao vivo com Ulisses Neto, diretamente de Londres, aqui no Jornal da Manhã.